Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast RH na Xícara. Este podcast que é destinado para você, profissional de RH, você que atua nesse mundo fantástico de gestão de pessoas. Nós sempre, toda semana, trazemos aqui profissionais da área que carregam consigo todo o conhecimento, uma bagagem fantástica para poder compartilhar com você e assim você também sair daqui mais rico de conhecimento. Nós estamos numa série de conversas aqui chamada Profissões de RH. Então já conversamos com médicos, psicólogos e hoje a gente vai conversar com uma profissional da área excelente que é formada já há um bom tempo e tem uma bagagem rica também dentro dessa área. E essa área que eu me refiro é a área do direito. Hoje nós vamos conversar com ela, que é formada em Direito pela Faculdade de São Bernardo, né? A doutora Luciana Biazon. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. É uma alegria poder conversar contigo aqui. Nós estávamos ali fora, batendo aquele papo, já estava tão gostoso. Já estava bom, né? Podia ter começado a filmar já. Já, verdade. Então, agora eu gostaria que você fizesse suas considerações, se apresentasse aí para o nosso público. Fica à vontade. Bom, boa tarde. Meu nome é Luciana, né? Eu sou advogada trabalhista desde 2007, mas comecei já minha vida no RH. Então, acho que até a minha formação é decorrente da minha experiência com o setor de RH. Comecei trabalhando muito novinha, com 15 anos, na empresa dos meus pais. Lá já aprendi a fazer folha de pagamento, apontamento de cartão, que ainda era naqueles, né, de marcar papelão. Sim. E cuidar do pessoal e implementar aquilo que era possível, né? Dentro de uma empresa de um porte pequeno, a gente tentava fazer o que era possível. E aí fui fazer Direito e tive professores maravilhosos na área de Direito do Trabalho. Acabei me apaixonando, que a minha intenção era gostar de Direito Tributário, porque dá mais dinheiro. Olha só. Mas acabei gostando mais de Direito do Trabalho e fui cada vez estudando mais, fiz MBA em Gestão Empresarial, porque eu entendo que essa questão do direito do trabalho tem muito a ver também com gestão empresarial, com certeza, estratégia empresarial, e fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Por algum tempo aí eu fui palestrante também, acabei tendo que escolher dar uma paralisada nesse projeto por conta de agenda, não dou conta de tudo, todas as demandas que aparecem, graças a Deus, né? E hoje em dia eu acabei focando mais a questão empresarial. Então, eu sou advogada trabalhista empresarial, eu atendo apenas em empresas, eu não faço o trabalhista funcionário. Reclamante. E atuo muito na parte de prevenção nas empresas. Legal. Porque eu entendo que ainda é o melhor caminho. Perfeito. Atuar numa advocacia mais preventiva junto ao empresário. Legal, bacana. Pegando esse gancho, então, desse lado preventivo, qual é o conselho que você deixa, então, para o profissional de RH ter a sua casa ali bem arrumadinha? Tem que começar por onde? Para facilitar a sua função, né? A sua profissão de advogado ali. Olha, então, assim, até foi uma coisa que a gente comentou lá fora. Parabéns para o profissional de RH, porque, olha, eu tenho profunda admiração pelo profissional de RH. Legal. Por quê? As nossas empresas, a grande massa trabalhadora do Brasil, ela trabalha para empresas pequenas e médias. Uma minoria está nas empresas grandes. Nas empresas pequenas e médias, quem é que cuida da parte de adequação, a adequação trabalhista? É o RH. É o RH mesmo. E dentro das condições que ele tem, que normalmente não são as mais perfeitas possíveis. Então, assim, o RH ele é exigido de conhecer da lei trabalhista, o RH é exigido de conhecer de folha, de conhecer de recrutamento e seleção, de conhecer de N assuntos, e ele tem que lidar com tudo aquilo, muitas vezes sem o apoio necessário. Então, assim, se eu tiver que dar um conselho para o RH que está me assistindo, comece por um bom regulamento interno. Boa. Eu acho que aí é o
pontapé inicial. Legal. Até porque, hoje que está tão em voga a gente falar aí de saúde mental, a alteração da NR1, que é riscos psicossociais, e foi feito um estudo que diz que uma das coisas que mais prejudica a saúde ocupacional do trabalhador é não conhecer as regras. Olha. Que causa insegurança. Então, fora isso, tem as questões dos assédios, a gente... Não sei se vai dar tempo de falar de tudo, enfim. Vamos lá. Vamos tentar. Se já não der, fica o convite já para uma próxima, hein? Pra voltar, pronto. Olha que eu volto, hein? Vamos sim. Eu costumo brincar que convite comigo não pode fazer que eu levo a sério. Tá feito. Então, é o seguinte, eu entendo muito que essa questão do insegurança. O trabalhador, ele precisa entender quais são as regras. Perfeito. Então, assim, que horas que eu começo a trabalhar? Qual é a regra de uniforme? Eu me troco antes ou me troco depois? Tem horário de café? Não tem. Qual é o dia que eu recebo? Qual é a regra do vale alimentação? Tem política de metas? Não tem. Então, assim, essas regras básicas, quando elas estão escritas num regulamento interno, você já dá paz para o RH trabalhar, você dá paz para a liderança atuar e você dá paz para o trabalhador entender qual é a regra do jogo, ele também fica menos inseguro. Então, assim, se eu precisasse dar um conselho, o primeiro seria esse. Comece por um bom regulamento interno. Bacana, tudo começa ali. E esse regulamento tem que ser feito com apoio jurídico, né? Com apoio jurídico e, eu diria, com muita participação do trabalhador e da liderança. Tá. Particularmente, eu acho que aquele regulamento que ele parte de uma forma unilateral para inglês ver, ele não funciona. Então, o regulamento ele só é bom quando ele traduz as necessidades daquela empresa. Então, preciso ouvir o trabalhador. Qual que é a sua dificuldade? Aonde você sente que você não sabe a regra sobre isso, sobre aquilo? Qual é o teu problema? Aonde você acha que falta informação? Ok. E a liderança? Liderança, aonde você tem problema para lidar com o seu pessoal? Então, tem essa atitude... Eu acho que o RH e o advogado trabalhista, os psicólogos já sabem disso, vocês nos ensinam isso, né? Eu acho que a gente tem que ter uma postura humilde, de ouvir primeiro, entender qual é a realidade daquela empresa para depois partir para uma... para pôr no papel as regras da empresa. Se você começa de trás para frente, normalmente não funciona. E também é algo muito customizado, né, doutora? Cada empresa tem o seu próprio DNA, né? Sim. Porque senão não faria sentido. Um grande pecado dos RHs hoje em dia é fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. O cara pega ali de uma grande empresa e tenta colocar na empresa dele, que é pequena, característica familiar, por exemplo. Não dá certo, né? Não dá certo. Até, falando, você puxou essa questão, me fez lembrar a questão da inteligência artificial. Boa, legal. Outro dia eu fui numa empresa e a pessoa comentou assim, poxa, mas se a gente pôr no chat GPT, dá para fazer um regulamento interno. Eu falei, dá, né? E dá. E pode ser que fique bom. Pode ser. Pode ser. Mas, pelo menos, você vai ter que ler esse material, ver se se encaixa, fazer as adaptações, porque... é aquilo que você disse. Se você não tiver um olhar individual, sai um Frankenstein dali que não tem nada a ver com a tua realidade. Outro dia, até em parceria com uma grande colega minha, uma pessoa que eu admiro muito, a Patrícia, nós implantamos um regulamento interno numa empresa em Ribeirão. E foi uma empresa que eu conheci, que eles tinham uma metodologia de de incentivo, que era baseado em fornecimento de cursos. Tá. Então, eles deixavam os funcionários muito livres. Eles davam bolsas de estudo, digamos assim. Eu nunca tinha visto isso dessa forma em lugar nenhum. Achei super interessante. E funciona muito bem lá. Sim. E o dono da empresa, ele tem muito... Ele gosta muito de desenvolver as pessoas. Legal. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção. E você vê, é uma coisa deles, que eu nunca vi. Cada empresa tem a sua... Exato. Como você disse, o seu DNA. Seu DNA, né? Exatamente. Perfeito. E na sua visão, doutora, quais são as tendências jurídicas hoje, 2025, para dentro do RH? O que tem aí de novidade que está entrando lá no RH, no campo jurídico? A gente falou um pouco também sobre isso. Eu acho que, basicamente, são 3 assuntos que estão muito em voga. Ok. A questão da inteligência artificial. Perfeito. Né, que eu acho que está tendo muita discussão sobre isso.
recrutamento e seleção, baseado em inteligência artificial, entre vários assuntos. Tem a questão dos riscos psicossociais, que era um fator que até então a gente não conhecia e agora a gente passa a ter que se preocupar com isso também. E eu falei 3, né? Vamos lá. Tem mais um. Tem mais. Que a inteligência artificial, os riscos psicossociais, a questão da inclusão e dos assédios. Boa. Então, eu entendo que essas 3 questões precisam ser olhadas com muito carinho pelo RH. A questão da inclusão e do assédio havia dado parece que uma abafada, né? E voltou agora, né? Com tudo, né? Por que voltou? Bom, eu entendo da seguinte forma. Nós tínhamos, voltando um pouco, o Brasil e o mundo vivia um momento de fortalecimento, de necessidade de fortalecimento das regras trabalhistas, das NRs na parte de acidente do trabalho. Perfeito. Acidentes típicos, né? Cortar mão, cortar dedo, machucar a coluna, enfim. Fica surdo. Então, assim, eu costumo brincar, né? Quando a gente ia em reunião de família, na minha família, que é uma família de metalúrgicos, tem muito parafuseiro na minha família. Muita gente que trabalhou em empresa de parafuso. Meu avô não tinha esse dedo, meu tio não tinha esse, o outro tinha... Enfim, era normal as pessoas sofrerem acidentes típicos. Então, a gente notou o quê? Um grande esforço do legislador em atenuar esses riscos, cuidar dessa parte de saúde e segurança na parte de acidentes típicos. E, de fato, a gente notou que houve uma diminuição dos acidentes típicos. Diminuiu-se muito a questão dessas... acidentes graves, que eu digo, né? De cortar membros. Sim, amputação, enfim, né? Amputações, exatamente. Era essa palavra que eu estava procurando. E aí, teve essa melhoria. A partir dessa melhoria, houve um aumento das questões psíquicas. Verdade. Então, hoje, a terceira causa de afastamento previdenciário no país são questões psíquicas. E começou a custar muito caro para a Previdência e também para as empresas. Então, eu ouvi um estudo recente que dos últimos 4 anos, se eu não me engano, foram 2 bilhões que a Previdência gastou em afastamentos. Provavelmente da pandemia para cá, né? Da pandemia para cá. 2020, 2021. Exatamente, que explodiu isso. E aí, o Estado começa a perceber o seguinte, bom, tá indo muito dinheiro nisso aqui. Então, como que eu posso prevenir? A forma mais fácil de prevenir é fazer normas regulamentadoras para que as empresas se adequem para a finalidade de prevenção. E aí, existem 2 questões. Existe a questão de estar crescendo esse número? Sim. Existe a questão também dos outros números de acidentários estarem caindo. Então, essas 2 curvas inversas, existe até uma estimativa que diz que, em algum tempo, se nada for feito, pode ser que as questões psíquicas, aliás, sejam a primeira causa de afastamento. Uau, ultrapassar esse número do afastamento por acidente. Típico. Uau. E se for ver a realidade do Brasil, né? A gente tem assim, atividades extremamente degradantes, profissões, agricultura, construção civil. Confinamentos, né? Exatamente. E mesmo assim, a gente ainda tem as questões psíquicas como sendo as terceiras hoje, com possibilidade de crescer para a primeira. Então, dentro dessa realidade, a gente tem sim que ter esse olhar, essa preocupação, e essa é uma tendência que a gente tem visto. E por conta disso, aí respondendo a sua pergunta, teve a primeira questão da lei que obrigou as empresas a trazerem conhecimento, prevenção em relação aos assédios, discriminação e tudo mais. A partir desse momento, as empresas foram se adequando, foram trazendo conhecimento. Essa grande onda digamos assim, a moda, quando começou a baixar um pouco, veio a questão da alteração da NR1, que trouxe a obrigatoriedade das empresas tratarem os riscos psicossociais. Que se você for aprofundar bastante, você volta na questão dos assédios, na questão da discriminação. Não só isso, outras questões. Mas, principalmente, essa parte voltou veio com uma força maior, veio com uma força muito maior novamente. Tá vendo? Você, profissional de RH, que quer entrar agora na área do direito aí, tá vendo?
tem muito campo para você estudar, muito campo para você trabalhar. A doutora aqui atua já na área do direito, mergulhado profundamente nesse oceano chamado RH, né? Sim. Muito legal, doutora, bacana. Pegando esse gancho, então, falando um pouquinho da NR1, dessa mudança toda que está tendo, de previdência não quebrando, né? Então, parte da previdência está quebrando é porque o CLT migrou para CPJ. Vamos falar sobre isso? Pejotização? Vamos. Esse é um assunto que a gente poderia... Um programa só. Um programa só para isso, mas a gente vai tentar pincelar o assunto. Bom, a gente tem essa geração Z, que é uma realidade, que é o que está fortemente entrando no mercado de trabalho hoje, é a geração Z. E a geração Z é uma geração que, por princípio, ela não se adapta muito à regra CLT. E, nesse sentido, a gente tem a questão previdenciária, porque essas pessoas estão saindo, se evadindo do sistema CLT para buscarem serem PJ, digamos assim. Só que a grande questão é que a lei acabou trazendo uma amplitude para a pejotização, certo, dizendo que é possível terceirizar a atividade fim. Ponto. A partir desse momento que houve esse entendimento da possibilidade de terceirização da atividade fim, abriu-se um leque muito grande para a pejotização. Ao meu ver, é um caminho perigoso para as empresas e para as pessoas. Pelo seguinte... Existe uma questão que houve que, de fato, muitas pessoas conseguem se adaptar ao regime PJ, que prevê ausência de subordinação, ausência de habitualidade, ausência de pessoalidade. Você não pode ter os critérios, os requisitos do vínculo. Existem funções que se adaptam muito bem à pejotização. Sim. Às vezes, pejotização com home office, que são duas coisas que dá para se adaptar super bem em algumas funções. E existem funções que não se adaptam muito bem. E essas funções que não se adaptam muito bem estão indo para a pejotização. É um perigo, né? É um perigo. É um perigo para o empregador que está acreditando que está seguro, seguro do ponto de vista jurídico. É um caminho perigoso para o empregado, que muitas vezes está trabalhando dentro de uma empresa, às vezes se expondo a um risco ocupacional, que ele pode ter um problema, não ter o mesmo amparo que ele teria se fosse CLT. Ai, mas eu pago, eu emito nota. A grande maioria emite nota e recolhe pelo mínimo. Exato. Ao passo que se ele tivesse registrado, ele estaria recolhendo um valor por um salário normalmente maior. Então... e agora, esse assunto está com tudo, está muito em voga. Por quê? Porque o Supremo suspendeu todas as ações que falam sobre isso no Brasil. Então, o STF diz o seguinte, olha, o assunto é pejotização e toda ação trabalhista que trata de pejotização é o seguinte, olha, não é PJ, é CLT, tem requisitos de vínculo. Ele emitia nota, mas ele era subordinado, ele cumpria horário, ele respondia para um chefe e tal, beleza. Aí começou a ter decisões muito discrepantes. O juiz de Mauá falava uma coisa, o da outra vara falava outra coisa, o de Ribeirão falava outro, de Santo André numa vara falava um, na outra vara falava outro. Todo esse pessoal recorria para o TRT. Aí no TRT tem turma que fala uma coisa, tem turma que fala outra. Nossa, muito difícil. Muito difícil. E começou a virar uma bagunça. O STF disse o seguinte, olha, vamos parar com isso aqui. E eu vou dizer, primeiro, qual é a justiça competente para discutir questão de vínculo de PJ. Se é justiça trabalhista ou se é justiça civil. Começa daí. De quem é o ônus de provar? Então, se você contratou um PJ, ele emite nota. Quem tem que provar se há requisito de vínculo ou não? É o PJ ou é a empresa? Então, isso que está sendo discutido no STF. Entendi. Porque assim, o PJ, ele facilmente, tendo aqueles 5 itens, né, que justificam o vínculo empregatício, ele já não comprova que ele é um funcionário da empresa? Ele comprova. Por isso que a gente fala, se tiver os 5 requisitos, pode emitir nota, pode fazer o que quiser. É CLT. É um CLT disfarçado de PJ. Disfarçado. Porém, a grande questão é, de quem é o ônus de provar? É da empresa ou é do colaborador? Entendi. Então, se esse entendimento do STF disser que a justiça comum,
Ou seja, a justiça civil é que é competente para julgar. Você já tira todo aquele paternalismo que existe na justiça trabalhista. Que é fato, gente. Eu não tô aqui inventando a roda. Todo mundo sabe que a justiça trabalhista é paternalista. Com certeza. Então, assim, já tira o paternalismo. Primeiro fator. Segundo, diz que o trabalhador é quem tem o ônus da prova de provar. Você já tira mais ainda a proteção ao trabalhador. Não sei se essa será a decisão. Uma grande questão que eu me preocupo é que todas as vezes que uma questão jurídica, né, vai para o STF, ela deixa de ser jurídica, ela passa a ser política. Olha só. Então, assim, a gente acha que o STF é o Supremo Tribunal Federal, que está aqui para cuidar do cumprimento da Constituição Federal. É o que deveria ser, é o que a gente gostaria que fosse. Mas na prática... Na prática, ele tem um viés também político. Com certeza. Não somente político, mas tem um viés. Então, qual é a minha preocupação? A Previdência está esvaziando. O sistema previdenciário vai conseguir suportar todos esses trabalhadores que estão aí, essa massa trabalhadora? Nós, quando ficarmos velhinhos, teremos CLTs pagando a nossa aposentadoria? Creio que não. Creio que não. Então, assim, como que o STF vai se posicionar em relação a isso? Essa é uma preocupação que eu tenho. Enquanto isso, as empresas estão muito inseguras. Eu tenho sido muito questionada a respeito disso. Empresas que têm PJ questionando o que eu faço com PJ. Estou seguro, não estou. Você sabe que eu tenho um cliente e ele está assistindo a gente hoje. Tenho certeza disso. Ele sempre vê. Vou falar o nome dele aqui e tal. Mas ele sempre assiste o nosso podcast. E ele trouxe essa questão. Nós estávamos implantando cargos e salários e... O quadro de funcionários que são nível de gestão para cima, supervisores, coordenadores, gerentes, heads, superintendentes e diretores, todas essas nomenclaturas que eu coloquei aqui são PJs. E eu diria que para você daria quase 50% da população. É uma empresa grande, uma empresa bem grande, mas é um número muito alto, extremamente alto. E eu disse para ele que era um risco e ele falou, olha, eu vou pagar para ver o risco. Então, e tem bastante empresa pagando para ver o risco e, às vezes... Como que eu posso dizer isso? Eu sou advogada trabalhista. Eu sempre luto para que as empresas estejam mais conforme possíveis com a legislação trabalhista. Mas, às vezes, o errado compensa. Né? Porque, assim, de um universo... Vamos supor, eu tive um trabalhador 10 anos trabalhando para mim como PJ. Primeiro, ele só pode reclamar os últimos 5. Os últimos 5, Quer dizer, 5 anos já prescreveu. Eu ganhei metade. Digamos assim. Tô no lucro. E ainda assim, não são todos que vão processar. Então, aqueles que processarem, muitas vezes você faz um acordo, você parcela. Então, assim, existe o certo, existe o que deve ser feito e existe a realidade Brasil. Frase de RH. Todo RH diz assim, né? Você só conhece o colaborador quando ele é demitido, né? Desligado. Ex-mulher e ex-marido. É complicado, né, doutor? É um risco enorme. É um risco. Eu entendo, assim, particularmente, tá? Eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas eu acho que o justo é que o acordado seja honrado. Aqui eu não tô falando como advogado trabalhista, tô falando como ser humano. Perfeito. Eu acho que num mundo perfeito as pessoas honram aquilo que elas acordam. Então, se foi acordado aquele sistema, se estava bom para todo mundo... Tudo bem, né? Tudo bem, deveria honrar. Não é isso que acontece. Então, o que eu entendo, quando vai para a justiça, o mínimo que deveria acontecer é a questão do imposto de renda e da cota previdenciária ser arcada pelo trabalhador, tal como ele fosse PJ. Aliás, desculpa, CLT. Porque senão ele acaba buscando o melhor dos mundos. Ele, enquanto está recebendo, ele opta pelo PJ para pagar menos. E aí depois ele quer o CLT para receber mais. Então, ao meu ver, a gente tem que entender aonde a gente quer estar. Tinha que haver esse equilíbrio, né? Exatamente. Se eu quero ser PJ, eu vou pagar como PJ e receber como PJ. E vou ter direitos de PJ. Se eu quero ser CLT, eu vou pagar como CLT, receber como CLT e ter direitos como CLT. Feito. O que eu acho um pouco ruim é querer estar aqui quando é melhor para mim e quando não é mais, ou seja, numa dispensa, que aí eu deixo de ter o aviso prévio, a multa do fundo, o fundo. Aí eu falo, não gostei dessa brincadeira, eu quero essa daqui. Quero o outro lado. Eu acho um pouco ruim, eu acho um pouco... Como que eu posso dizer? Não acho ético. Verdade. Eu não acho ético, mas é uma realidade. E aí, existe uma decisão
emblemática do Alexandre de Moraes, falando exatamente isso que eu disse. Eu não estou aqui para falar, né, da questão do posicionamento dele em relação a outros assuntos, mas em relação a essa questão da pejotização, ele tem um voto que eu li e eu achei muito interessante nesse sentido. Ele fala exatamente isso que eu disse. Olha. Que caso o trabalhador se sinta que a relação de PJ não era correta, que ele era CLT, então que ele arque com o imposto de renda mês a mês, e tal como se ele fosse CLT. Isso é uma coisa importante. Nossa, muito legal, doutor, essa explicação. Muito bacana. Com certeza abriu a mente de muitos profissionais aqui de RH. E a doutora usou um termo bem interessante no comecinho desse tema. Dá para ver que esse tema é tema para um podcast, hein? Esse é. Mas vamos lá, vamos para um outro tema aqui amarrado nesse também. A doutora usou esse termo aqui. Uma geração Z. Essa geração Z, ela tá migrando do CLT para o PJ. Ok. Lá fora, estávamos conversando ali antes, aqui nos bastidores, e a doutora até usou um termo que me fugiu agora, que é aquele termo da demissão silenciosa. Isso, quiet quitting. Quiet quitting, legal. Fala um pouquinho como que a área jurídica atua dentro desse processo, que é uma característica agora do momento também, nessa demissão silenciosa, né? Fala um pouquinho pra gente aí. O quiet quitting é um fenômeno que ele tem esse nome em inglês porque ele foi muito estudado nos Estados Unidos, e ele fala sobre uma demissão silenciosa. Nos Estados Unidos, estima-se que 50%, metade da população está vivendo em regime quiet quitting, que nada mais é do seguinte: a pessoa vai trabalhar, o corpo dela vai trabalhar, a alma não. A alma fica. A alma fica. Então ele faz assim, ele passa o cartão, ele cumpre o horário, ele usa o uniforme, ele cumpre as regras, ele senta lá na mesa dele ou ele trabalha na máquina dele, mas ele faz o mínimo necessário. Ele não faz nada além do necessário. E aí existem dois tipos de quiet quitting. Existe o quiet quitting que ele basicamente ele faz até um pouquinho menos do que o necessário, porque o que ele quer é ser mandado embora. Ele não quer pedir a conta, ele quer os direitos trabalhistas, então ele vai ali, ele não faz nada tão errado a ponto de ocasionar uma justa causa, mas ele não tá querendo... supera as expectativas. Exato, na verdade não é nem que ele não supera, ele fica abaixo. Abaixo das expectativas. Porque ele quer ser mandado embora. Esse é um tipo do quiet quitting. Tá. E existe o quiet quitting que não quer ser mandado embora. Ele só quer se manter ali. Nossa. E aí, é interessante, né? Eu não tenho TikTok, mas as minhas filhas têm. E eu ouvi falar, e aí eu fui olhar, que no TikTok, principalmente, está sendo muito divulgado metodologias para você ser um quiet quitting. Sério? Incentivando Olha que aí. sejam em quiet quitting. Isso como se fosse um remédio ao burnout. Então, assim, você tem de um lado o burnout, que é o oposto ao quiet quitting, aquela pessoa que trabalha muito, que só pensa em trabalho. Que workaholic, né? Workaholic, né? Aquela pessoa que está fadigada mentalmente, está doente fisicamente por conta daquela pressão. E os TikTokers descobriram que o remédio para essa situação é o quiet quitting, que é o quê? Desliga, põe no ponto morto, né? Na marcha lenta ali. Na marcha lenta, ponto morto. Nossa. E vai no embalo. O quiet quitting, você sabe identificar se um trabalhador está no quiet quitting? É aquele tipo de trabalhador assim. Você tem que cobrar o relatório que você pediu. Ele não te traz voluntariamente. Toda tarefa que você passa para ele vem quadrada. Você sempre tem que corrigir. Você sempre tem que... nunca vem assim... O funcionário que está em quiet quitting é aquele que nunca te entrega mais do que você pediu. Ele sempre entrega igual, um pouquinho a menos. Você sempre tem que cobrar. Esse é o quiet quitting. E aí RH. Aí é com você agora. Aí agora é com você. Por quê? Como lidar com essa realidade? É uma realidade. A gente não pode... Por que a gente puxou a questão do gancho da geração Z? É identificado que a maior parte das pessoas que estão em quiet quitting são da geração Z. E como lidar com essa realidade? Então, assim, existem vários métodos que a gente pode aprender e desenvolver. Por exemplo, eu ainda acho, gente, que liderança é inspirar. Claro, né? Com certeza.
se você não inspira como líder, você não é um líder. Então, o que eu entendo? A primeira pessoa que vai notar se o funcionário está em quiet quit, o colaborador está em quiet quit ou não, normalmente é a liderança direta. E o que essa liderança tem que fazer na minha visão, tá? Eu não sou psicóloga, mas é como eu vejo que funciona melhor. É a liderança direta conversar com o colaborador. Falar assim, olha, eu tenho notado esse comportamento. Eu tenho visto que você está fazendo assim, assim, assim. Você tem consciência de que agindo assim você não cresce, você não vai ter uma promoção. Se tem tiver esse diálogo, né? E normalmente, tem uma troca. A gente ser um pouquinho pai, às vezes, um pouquinho mãe, de pegar essa pessoa e falar assim, olha, você está entendendo a consequência dessa sua atitude? Você vai ficar estagnado. Se tiver uma oportunidade de crescimento, de promoção, não é você que vai. E aí, se você não vai, você não consegue ter uma vida melhor, você não consegue crescer na sua vida, trocar de carro e viajar, sabe? É diferente, né, doutora? A nossa geração parece que não tinha isso, né? Eu me coloco assim na mesma geração, mas não tinha isso. A minha geração é uma geração que corria atrás. Eu estava falando hoje de manhã, né, com um colega no trabalho, que durante muitos anos eu fiz folha de pagamento sendo auxiliar de arquivo morto. Eu tinha na carteira auxiliar de arquivo morto e fazia folha de pagamento. Porque eu queria aprender, eu queria ir pro DP, fazer folha de pagamento. Essa geração parece que já quer entrar com tudo mastigado, feito e com status, né? Com poder, assim, renomes e essas coisas todas. Sim. Não sei se... eu não sei te explicar, assim, aonde que as coisas mudaram, sabe? Mas outro dia minha filha me falou um negócio que foi fogo, sabe? Eu fiquei com muita vergonha. Eu tomei uma invertida do caramba. Sério? Porque eu falei pra ela assim, poxa, a geração de vocês não aguenta nada. Nossa geração era forte pra caramba. Ela falou assim, então, mãe... Mas quem criou essa geração fraca? Foram vocês. Então, culpa nossa. Parabéns, a culpa é sua. Os seus pais foram mais competentes do que você. Ela falou pra mim. Nossa. Então, assim, eu fiquei de cara no chão, Forte, né? Hein? Forte. Ela falou, os seus pais foram mais competentes que você. Então, quando eu falo isso, por exemplo... meu pai provavelmente vai assistir o podcast de hoje, mas olha que interessante. Quando eu falei que eu queria trabalhar para os meus pais, eles tinham uma empresa, mas era uma empresa pequena, na época tinha cerca de 25, 30 funcionários na época. E aí eu queria muito trabalhar, porque eu queria ter o meu dinheiro, eu queria poder ser, né? Eu já queria produzir alguma coisa. E eu comecei a falar, olha, eu quero trabalhar. E aí eles deixaram eu ir trabalhar. Só que meu pai, ele de alguma forma, ele falou assim, eu quero ver se ela quer ir trabalhar mesmo ou se ela quer o dinheiro. Olha só. E aí ele me dava os piores trabalhos. Ele pedia assim, sabe, os trabalhos mais difíceis, assim, para uma pessoa que está começando, uma menina de 15 anos, por exemplo, lavar banheiro de funcionário, limpar... chão de fábrica. Chão de fábrica eu não cheguei a limpar, mas, por exemplo, eu lavava escadaria, limpava refeitório, limpava banheiro, mas ele fez isso para ver até que ponto eu estava disposta. Então, na época, eu senti muita raiva dele. Mas eu fiz. Fez, né? Hoje eu sou muito grata. Porque eu acho que isso me desenvolveu habilidades que eu não sei se eu teria hoje, se eu não tivesse passado por algumas dificuldades, sabe? Exato. Então, tem toda essa questão. Entendi. Então, o campo jurídico, né, para esse termo, né, que dessa geração, talvez fosse também ser bem direto nos acordos com eles, né? Porque essa geração é uma geração que o que está sendo dito ali, o que está sendo acordado, tem que ser muito bem explicado para eles, né? Seria isso mesmo? Eu acho que tem muito isso que você falou. A regra tem que ser clara, as coisas... E tem uma questão que essa geração não busca só salário. É verdade. Eles buscam, né? Aí você, como psicólogo, entende mais disso do que eu. O que eu percebo... eles buscam muito um ambiente que promova o crescimento das capacidades individuais deles. Que eles se sintam seguros, mas ao mesmo tempo desafiados em alguns sentidos. Veja, eu tenho ouvido falar, acho que até a gente vai falar sobre isso, sobre recrutamento e seleção via inteligência artificial. Esses dias eu tive uma experiência na empresa, a gente recrutou uma pessoa, um currículo sensacional, uma pessoa muito jovem, uma pessoa com um currículo para a idade dela invejável, cursos excelentes. Começou a trabalhar pouco tempo
ela chegou e falou assim, olha, eu não tô bem, eu vou para casa. Isso foi numa sexta-feira. E ela não voltou mais. Uau. E aí a gente ligando, olha, tá tudo bem, não tá? Aí ela até que ponto ela chegou e falou assim, olha, eu vou ser muito franca. O ambiente não me desenvolve minhas habilidades individuais. Eu gostei de vocês, eu gostei da empresa, mas o trabalho que eu estava fazendo não me desenvolve individualmente. Uhum. E tem como me mandar embora? Enfim, conversamos, fizemos ali o acordo, né, previsto em lei, e ficou tudo bem, mas eu fiquei chocada com aquilo, porque eu falei assim, caramba. Assustador, né? Assustador. É uma jovem, né, uma pessoa jovem, uma pessoa com um currículo muito bom, uma pessoa muito capaz, e por algum motivo ela entendeu que ali era um ambiente que não desenvolvia ela do ponto de vista pessoal e foi embora. Eu acho, assim, para minha geração, as gerações anteriores, isso era inimaginável. Nunca. E aí eu perguntei, eu falei assim, mas você tem outro emprego? Não precisa ter outro emprego, né? Antigamente a gente só saía se tiver, ou se fosse mandado embora. Sim. Ou se o ambiente fosse horrível, ou se tivesse um outro emprego. Hoje não. Exato. A estabilidade de emprego, antigamente, né? Antigamente, bem na geração do meu pai lá, era assim, meu pai teve um único registro na carteira. Eles chamavam o termo firma, né? Você ia na porta da firma, entregava o currículo, entrava e ele teve um único registro. A estabilidade de emprego era assim na geração dele. Talvez a partir da nossa geração começa mudando no sentido assim, estabilidade hoje eu tô aqui, mas amanhã eu estou lá, porque eu sei que eu não fico desempregado, o meu currículo é bom. A estabilidade de emprego para essa geração não tem uma estabilidade. É assim, eu estou bem aqui e se eu estiver em casa eu posso estar melhor, eu estou trabalhando também dessa forma. Aí entra de novo, a gente volta naquele termo que a gente, no tema anterior, que é a pejotização. Quantos e quantos saíram do mercado de trabalho, né, CLT, para ser PJ, para fazer entregas e enfim. Sim. Eu acho que é um ciclo também, né? Essa geração ela fica também nesse ciclo, assim. Eu tenho aquele ditado, né, que a gente ouve falar assim, né? Tempos fáceis tornam homens fracos. Homens fracos tornam tempos difíceis. Tempos difíceis tornam homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E assim. Legal. Então, assim, é um ciclo. É um ciclo. Então, eu acho que a gente está no momento... Conhecia essa. Boa. Muito bom. Então, eu acho assim, os nossos pais vieram de tempos difíceis, que fizeram homens fortes. Homens, quando eu digo, são pessoas, né? Pessoas fortes. Essas pessoas fortes fizeram tempos fáceis, que são o tempo que a gente está vivendo hoje. Tempos fáceis. Ai, mas que nem eu ouço falar assim, ai, mas é tão difícil. Ai, nossa, é muito difícil, que não sei o quê. Gente, como assim difícil? Sabe? Hoje em dia a gente tem celular, tem internet, a gente tem tantas facilidades. Até entendo que existe a pobreza ainda. Isso é uma questão muito difícil. Mas quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente tem muitas condições. Os ambientes de trabalho foram muito melhorados. Sim. Questão de saúde ocupacional, medicina ocupacional. Ainda tem desvio? Sim, mas eu digo num geral. Quando eu falo isso, eu falo num geral. Então, a gente vive tempos fáceis. Raramente a gente ouve, né, sobre trabalho análogo, né, trabalho escravo, como era antigamente, né? Hoje a qualidade no trabalho é uma qualidade boa, né? Sim. E por falar isso, vamos falar um pouquinho então de leis, né? LGPD. Tá em moda ainda, LGPD? O que está acontecendo com a LGPD? LGPD deu uma caída, né? Não é mais o tema da moda, agora a moda é NR1. NR1. Mas LGPD é preciso tomar cuidado, principalmente porque o RH lida com informações extremamente sensíveis. Então, quando a gente fala de você lidar com atestado médico, você lidar com dados do colaborador, atestado médico é um problema enorme que a gente tem. Por quê? Porque a lei permite, a lei determina que o colaborador ele é livre para colocar ou não o CID no atestado médico. Olha. Ele é livre. Só que o E-Social exige. Determina. E eu tenho que ter um cuidado com o nexo epidemiológico. Sim. Porque determinados CIDs
quando eles vêm num atestado, eles podem ensejar uma doença ocupacional presumida pela Previdência Social. Então, eu tenho que ter um controle nexo epidemiológico do CIDS, eu tenho que lançar isso no E-Social. E aí, a lei diz que o colaborador coloca ou não a seu critério. Então, aí entra o advogado. Entra a sua função. Entra o RH, o que eu faço? Primeira pergunta do RH, né? O que eu faço? Doutora Luciana, o que eu faço? O que eu faço? Então, assim, o que eu faço? Eu tenho, volto a dizer naquilo que a gente começou, tenha no regulamento interno a importância do CID no atestado médico. Você vai poder obrigar? Não, mas você pode orientar que isso é importante. Importante por quê? Para a questão de estudo nexo-epidemiológica, para a questão de social, e você vai instruir no regulamento interno, e você vai treinar seus gestores para que instrua os seus funcionários, seus colaboradores. Mas, voltando à questão, essa questão toda de LGPD, ela veio trazer algumas travas importantes, que é cuidado com os dados pessoais das pessoas, porém, posso dizer na prática, aquilo que a LGPD focava, que era evitar que as pessoas ficassem te ligando, te oferecendo produtos com base nas suas informações pessoais. Isso tudo não foi resolvido com a LGPD. Todo mundo continua com o telefone tocando. Porque para que a LGPD foi criada assim? Posso falar um breve histórico, rapidamente? Claro, fica à vontade. A LGPD ela foi criada por uma pressão europeia. A Europa criou a LGPD e ela passou a pressionar que os países emergentes, os países que ela lida, né, que ela faz comércio, se adequassem à LGPD. Por quê? Porque todo aquele serviço que eu não pago, o produto sou eu. Então, por exemplo, eu me cadastro lá no Pinterest, certo? É de graça, não é? Eu tenho acesso a tudo. O que o Pinterest ganha? Qual é o lucro que ele tem? Eu estou dando um exemplo do Pinterest, mas isso é Instagram... Qualquer rede social. Qualquer rede social. Qualquer coisa que você se cadastra de forma gratuita. Tudo aquilo que você não paga, o produto é você. Então, o que essas empresas fazem? Elas captam aqueles dados pessoais e vendem para empresas especializadas. Então, por exemplo, a empresa vai gerar um produto, ela quer saber qual público ela quer atingir, qual a renda daquele público, se é mulher, se é homem, o que ela consome. Tudo aquilo é vendido. E a LGPD veio para tentar proteger os nossos dados. Na prática, não protege. Olha, eu tive um caso... por exemplo, eu tenho uma colega que ela atua muito na parte previdenciária, ela é advogada previdenciária. E quando ela vai aposentar alguma pessoa, né, algum cliente, ela diz o seguinte: olha, você vai saber que você se aposentou quando alguém te ligar te oferecendo empréstimo consignado. É verdade. E antes de aparecer lá no meu INSS, alguém liga oferecendo o empréstimo consignado. Caramba. Então, poxa, o governo obriga eu a ter uma adequação que ele não tem, porque da onde que vaza esses dados? De lá mesmo. De lá mesmo. Agora eu tive um caso, a gente dispensou um colaborador, uma pessoa de nosso convívio, a gente conversa bastante, ele foi dispensado. E ele, no dia seguinte da dispensa, um escritório de direito entrou em contato com ele, dizendo que que as verbas trabalhistas dele estão erradas, que ele tem direitos trabalhistas. Nossa, sério? Já tiveram acesso a tudo dele? Então, e detalhe, assim? Eu não tinha sequer mandado... Porque eu tinha algumas questões. Da onde vaza isso? Poxa, será que é... do E-Social? Será que é da medicina ocupacional? Será que é... Eu não sei, da onde que vazam esses dados? Mas nesse caso não deu tempo. Então, da onde vazam esses dados? É uma questão assim que para mim é muito complicada. Agora, eu não deixo quieto. Eu não deixo quieto. E RH, não deixe quieto. Se chegar isso na sua empresa... Vá atrás. Eu fui atrás, descobri qual é o escritório, descobri quem é o advogado. Vou abrir uma representação na OAB, porque isso é captação ilegal de cliente. Sabe por quê, gente? Se a gente sabe que é errado e a gente não faz nada a respeito, a gente fica totalmente pacífico perante essa situação. E detalhe, mandou mensagem falando: estamos com uma ação coletiva dos trabalhadores da empresa tal, devido a diversos ilícitos cometidos por... Como assim? Um absurdo, né? Um absurdo. Entendeu? Então, assim, volto a dizer, a LGPD veio para coibir
estas práticas. Na prática não está funcionando. Entendi. Doutora, é outro tema, então, que a gente vai ter que tocar aqui em um só programa, pelo jeito. Tem muito assunto, viu? Muito. Doutora, a gente está nessa série que fala das profissões dentro do RH. Eu gostaria de ouvir agora da doutora o que te fascina nesse casamento chamado Direito e Recursos Humanos. Nossa, que pergunta difícil de responder. Tudo, né? Fascina. Tudo, né? Seus olhos brilham mesmo, né, galera? Eu amo direito do trabalho, eu amo recursos humanos. Eu acho que recursos humanos, ele é um processo de apoio muito importante na empresa. Uhum. Quando recursos humanos funciona bem, do ponto de vista de ser um elo importante entre colaboradores e direção, alta direção, a empresa previne litígios trabalhistas e aí entra a relação do direito do trabalho com o RH. Eu percebo que outro dia teve uma pesquisa, agora eu não lembro a fonte, que pesquisou quais são os principais motivos dos colaboradores processarem as empresas. E o motivo número 1 não é descumprimento de leis trabalhistas ou regras trabalhistas. O motivo número 1 é ressentimento. Ressentimento. Principalmente com a liderança imediata. Olha interessante, só, né? Interessante. Quando eu advogava para reclamante, vinha muitos casos no meu escritório que falava assim: doutora, eu quero processar a empresa que não sei o quê. Aí eu falava assim, mas o que aconteceu? Pagou errado? Deixa eu ver. Aí eu falava assim, não, é que meu chefe era um... Não vou falar a palavra, mas é esse que você está imaginando. Ele isso, ele aquilo, e eu quero processar a empresa. Eu dizia assim, mas você entendeu que você está processando a empresa e não o teu chefe? Não é ele que vai pagar, é a empresa. É a empresa. Não, mas quem sabe mandam aquele Olha. embora. E aí, nesse sentido, eu percebi que o RH ele pode ser um processo de apoio importante na parte preventiva, dando subsídios para que a parte legal, a parte aí sim, a parte trabalhista, digamos assim, consiga um bom êxito numa eventual demanda trabalhista e tudo mais. E a parte trabalhista, que é o advogado trabalhista, ele pode ser um processo de apoio ao RH. Então, assim, é muito legal quando o RH tem um apoio trabalhista, porque, como eu comecei dizendo, as nossas empresas, as empresas que empregam a grande massa de trabalhadores são empresas pequenas que não têm um jurídico interno e não têm um apoio de um psicólogo, de um advogado, e muitas vezes tem que acabar trabalhando com essas forças, trabalho, liderança, a diretoria que muitas vezes também não é tão preparada. Então, eu acho que o RH poder contar com esse apoio jurídico e o jurídico poder contar com esse RH atuante na parte preventiva, isso é um casamento ideal que, com certeza, se os empresários conseguissem ver o resultado útil disso, eles investiriam mais nisso. Com certeza, né? Esse preventivo é o sucesso da empresa, né? É o sucesso da empresa, com certeza. Que legal, doutora. Voou o tempo, hein? Voou, Já foi. Tá bem em cima aqui. Eu quero, antes de agradecer a doutora, quero muito agradecer a Betel Serviços, que é quem apoia e sustenta toda essa nossa atividade chamada RH na Xícara. O RH na Xícara, ele vai além do podcast. Ele tem os encontros mensais, bimestrais, em diversas regiões. Nós estamos em São Paulo, estamos no interior de São Paulo também, aquela região de Sorocaba, Boituva. Estamos fazendo encontros presenciais lá e, obviamente, aqui no ABC também. Então, a Betel Serviços, ela trabalha com mão de obra temporária e terceirização. Você que precisa de mão de obra temporária e terceirização, entre em contato conosco. A gente deixa sempre o site aqui da Betel Serviços para que você possa conversar lá com as nossas consultoras. E também tem o apoio da Rivica. A Rivica é uma empresa especializada em implantação de cargos e salários, avaliação de desempenho e também desenvolvimento organizacional. Treinamento de lideranças. Se você precisa capacitar a sua liderança, organizar a sua folha de pagamento, as funções estão muito bagunçadas aí, procure a Rivica também. Nós teremos o maior prazer em te ajudar a organizar toda a sua folha de pagamento, as funções, montar trilha de carreira, enfim, toda a arquitetura salarial aí dos seus colaboradores. E por último agora,
a Biomedic, que chegou também apoiando esse trabalho. A Biomedic é uma empresa que cuida de saúde ocupacional. Doutora Amilcar, um abraço aí para o doutor que está nos assistindo também. Ela fica aqui na região de Diadema. Você que precisa colocar aí os exames médicos em dia dos seus colaboradores, procure a Biomedic. No mais, quero muito agradecer a doutora Luciana. Obrigado por ter vindo. Já está feito o convite. Já vamos sair aqui, agendar o próximo encontro aqui, que tem bastante tema para a gente trabalhar agora especificamente. Hoje esse programa, como eu falei, é um programa destinado para conhecer a profissão dentro do RH, a profissão advogada, né? Que trouxe com muita maestria. Queria muito agradecer sua presença. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço o convite. Esteja conosco também nos encontros presenciais e deixa aí suas considerações finais aí para os nossos colegas que estão assistindo e também estão nos ouvindo, porque nós estamos no Spotify também agora, tá? Então deixa aí suas considerações, por gentileza. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? E mandar um abraço para a Adriana, para o Alex, que são excelentes da Betel. A gente contrata bastante com eles, as empresas Legal. que eu assessoro, contrata bastante com eles. E dizer que eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre a nossa profissão, sobre a nossa missão, que eu diria. Que recursos humanos é uma tarefa bem importante, eu entendo. Que nunca vai acabar. Por mais que a gente fale de inteligência artificial, tem muita coisa que pode ser substituída, mas nós, profissionais de recursos humanos, a gente ainda tem o nosso papel aí garantido, pelo menos por um bom tempo. E gostaria de dizer que parabéns para o profissional de recursos humanos, porque vocês foram muito exigidos, principalmente nos últimos anos da pandemia para cá, muita mudança legislativa, muita coisa nova. Eu admiro muito o bom profissional de recursos humanos. E fica aí um abraço. Precisando, a gente está à disposição. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que nos assiste. Uma excelente semana. Forte abraço. Até mais. Até mais.